Jnanatimirandasya Jnanajana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Namo Bistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Chikam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya. Haribo, Haribo. Estamos dando início aqui a mais uma aula do Bhagavad Gita. E nessa semana, né, e a semana passada, tivemos várias aulas falando das qualidades demoníacas, que está no capítulo 16 do Bhagavad Gita, intitulado As Naturezas Divinas e Demoníacas, onde Deus, né, o Senhor Krishna, ele vai detalhando quais são os sintomas de uma pessoa que tem essa mentalidade possuída por essas qualidades demoníacas que não deixam a pessoa se render a Deus, ou que fazem que elas fiquem cada vez mais fixas no falso ego. Temos que estudar urgentemente esses sintomas, e logo nos primeiros versos desse capítulo, repetindo, Krishna descreve as qualidades divinas. E quem tem essas qualidades divinas sendo manifestadas através da inteligência, da mente, essa pessoa é dotada do verdadeiro conhecimento. Krishna explica que conhecimento real significa você possuir as qualidades divinas. E ignorância significa você deixar essas qualidades de lado e aceitar, né, a proposta do lado da escuridão, que são as qualidades demoníacas. Quando Krishna vem a esse planeta para nos dar a sabedoria que realmente vai nos libertar dessa condição de ignorância que nos faz identificar com esse corpo e desejar, né, possuir e desfrutar da energia material sem considerar a suprema personalidade de Deus, ou reconhecer que por trás de tudo Ele é a substância que tudo mantém, que tudo vitaliza, que é o Senhor de tudo. Se não reconhecemos isso, o nosso caminho é um caminho de prisão, né? De escravidão nessa energia material. Assim, a energia material ela tem uma função de nos manter aqui nessa condição ilusória, mas vai depender de cada pessoa que
acessa esse conhecimento, por exemplo, do Bhagavad Gita, entre outras escrituras, e aí passa a viver na prática essas qualidades. Primeiro você vai saber quais são as qualidades favoráveis para avançar espiritualmente, vai saber também qual as qualidades que nos estagnam, né, nesse mundo material, e aí você vai transformar a sua mente, vai usar a sua inteligência corretamente para viver essas qualidades chamadas, né, qualidades da luz, vai viver na luz, tá? Então tudo é uma escolha que você faz dentro do propósito que você pretende nessa energia material. Quando você tem a sabedoria, principalmente dada, né, pela autoridade suprema, naturalmente você vai escolher seguir o caminho que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus no Bhagavad Gita é que você fique dotado com essas qualidades divinas, desperte o amor por Deus, nesse aspecto prático, né? Você não só tem que conhecer as qualidades, você tem que viver essas qualidades, que são qualidades do espírito se manifestando através da mente para criar vibracionalmente a experiência que você está cultivando nesse mundo. E depois de despertar o amor, Krishna nos convida a nos aproximarmos dele naquilo que é chamado o mundo divino, né? O mundo transcendental. E enquanto estamos aqui nesse mundo, permeados por essas qualidades divinas e agindo de uma forma prática, onde todos os dias cantamos o nome de Deus, estudamos o Bhagavad Gita, nos associamos com pessoas espirituais, meditamos, ou seja, toda a nossa energia, na maior parte do tempo, está voltada para o propósito espiritual. Daí, Krishna, de dentro do nosso coração, ele serve como um refúgio para que, enquanto você está aqui nessa energia material, você continue na sua posição transcendental. A matéria, ela só te atrapalha nesse sentido, né, de te estagnar nessa energia material, quando você não desperta essas qualidades divinas. Daí o termo orai e vigiai, né? Orai vigiai os seus pensamentos, as suas emoções, certas ações, que de repente, na maioria das vezes, não são seus pensamentos nem suas emoções. São energias que você está se envolvendo, que pode pertencer a terceiros, que pode ser uma informação inconsciente impregnada, né? Dentro de um programa de sistema de trevas que quer controlar tudo, e você é só mais um número, certo? Ou pode ser a pessoa também que está ignorante da sabedoria divina e vive a sua vida se identificando com essa forma humana e perde esse time, né? Essa oportunidade que você está se manifestando aqui, nessa experiência chamada Escola Terra, que tem coisas boas e coisas ruins, dentro daquilo que se chama a evolução da consciência espiritual. Como você vai saber o que é bom e o que é ruim? Lendo aqui o capítulo 16, Krishna está descrevendo exatamente isso. Que as pessoas demoníacas fazem assim, pensam assim, têm certos sintomas. E as pessoas de qualidades divinas têm essa tendência, né, interna de querer realizar em si mesmo aquilo que elas são e se conectar com Deus, que é a fonte delas, tá? Então você só vai realmente se situar em si mesmo quando você se unir a Deus em amor. Quando você se unir nessa conexão amorosa com Deus, realmente você vai entender quem você é. Se você só pretende realizar a si mesmo sem a conexão com Deus, isso aí não é tão eficaz.
A verdadeira proposta, né, de Krishna é: pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, me adora, entrega o seu coração para mim. Não a mente, né? A mente ela trabalha com o aspecto externo, com a manifestação da energia material. Mas o coração é que tem essa profundidade mais, vamos dizer assim, religiosa, onde você se religa com Deus. E esses sintomas é o que temos que buscar. Não ficar muito preso a muitas escrituras, a filosofias, mas você entender assim, o que eu estou sentindo no meu coração, realmente o que eu quero, e daí você ir em direção a Deus, porque o pedido dele é esse. E quando você se conecta com Deus, automaticamente você se verifica num estado de expansão consciência maior aquilo que você é. Porque Krishna é o todo, e você é a parte de Krishna, uma parte integrante de Krishna. Só quando você se integra com Krishna é que você passa a ser funcional na existência. Compreende? Não adianta você se realizar a si mesmo, como fazem muitos chamados sábios, né? Sem você se conectar com aquilo que é, ou sem se integrar com aquilo que é a sua fonte. E Krishna aqui no Bhagavad Gita ele está falando: eu sou a causa de todas as causas, eu sou a origem de tudo, tudo emana de mim. Vocês são espíritos irradiados da minha energia de felicidade e de amor, que eu mesmo existo em vocês, né? Porque como somos partes de Deus, somos Deus energia e tem o Deus fonte. Então, quando a energia compreende isso e se associa com a sua fonte, nós somos como Krishna se interrelacionando com ele mesmo. Por isso que somos integrados. E isso às vezes fica difícil compreender, porque o falso ego, ele não quer se render a Deus. Ele não quer se conectar amorosamente por Deus. Porque se você está vivendo como aquilo que você não é, se pensando que é essa forma humana, tendo todo um planejamento de vida dentro de uma programação que foi inserida na sua cabeça desde criança, né, pelos pais, professores, pela mídia, você passa a acreditar que a sua realização tem que ser de acordo com essa informação. No entanto, quando você começa a entrar em contato com Deus, você transcende isso, porque a informação que você passa a receber é da superalma, da suprema personalidade de Deus que está no seu coração. E aí você transcende o sistema. Você se torna uma luz no seu mundo, né? E de tal modo, né, que às vezes a pessoa que está nessa vibração mais transcendental, mais consciente, para ela é até perigoso falar no mundo de pessoas que estão cegas espiritualmente, que estão na escuridão. Elas não vão entender o poder da visão que você tem. A visão realizada, não a visão da escritura. Porque se a pessoa sabe a escritura toda de cor, é um erudito, é um mestre que fala, tem boa oratória, porém, se ele não está vivendo essa realidade, se ele não conhece essa verdade, de fato, realizada, então todas essas escrituras, mesmo o Bhagavad Gita, se torna escritura inútil. As palavras de Deus não têm significado se você não se rende a Deus. E se render a Deus é todo o pedido que Krishna está fazendo aqui. E aí, nesse capítulo, você entende que quando você está dotado com essas qualidades demoníacas, você não consegue, né, ficar transparente, porque sua mente fica toda contaminada com essa energia do falso ego, que quer dominar o mundo, que quer possuir, que quer desfrutar, que não acredita em Deus, que critica todas as pessoas que se dedicam à espiritualidade, porque incomoda, né? Está saindo do sistema, daquilo que é o comum, que é o normal, que é a ignorância. Aí a pessoa, né, que está espiritualizada, Deus vai trazer para perto dela as pessoas que estão mais apropriadas para ouvir essa mensagem, que não são, né, ofensivas,
Muitas vezes a pessoa vai buscar um mestre ou uma pessoa que está realizada em Deus, que às vezes até uma pessoa simplória, nem tem muito conhecimento, mas ela está realizada em Deus, vivendo em Deus, em amor puro, e as pessoas às vezes têm mais conhecimento do que essa pessoa é realizada, no sentido de formação escritural, e quando ele chega com essa intenção de desafio, né? Você é um mestre, mas eu sei mais do que você. Não tem nenhuma humildade, vai se encontrar com o mestre só para desafiar. E Krishna, né, no coração, como Vishnu, de um devoto dele, que está vivendo nessa conexão amorosa, Krishna meio que cria uma barreira, né, para deixar o outro embora pensando que sabe mais, e essa pessoa perde a oportunidade de ter a potência da realização desse mestre. Esse mestre poderia passar para essa pessoa a energia pela bênção de Deus, no qual ele vislumbraria ou se purificaria só por estar na presença desse devoto puro de Deus, e assim ele receberia essa chamada informação transcendental que iria ser a força, né, que iria fazer ele se iluminar também. Mas quando você chega com uma mente, né, prepotente, orgulhosa, ou simplesmente você quer saber as coisas por curiosidade, não faz nada para fazer a prática que está sendo ensinada pela Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, então seu futuro vai ser, né, pesado. Todo mundo está entrando pela porta larga, né, como Jesus falava. É muito difícil entrar na porta estreita, porque a porta estreita significa que você tem que entrar pelo caminho da alma. Agora, pelo caminho do falso ego, que é essa porta larga, que dá essa sensação de conhecimento, que você sabe alguma coisa, você não sabe nada. Muito conhecimento e não tem realização nenhuma. Então Krishna fala, você tem que se render a mim. A rendição é essa confiança, onde você sabe que não sabe, apesar de você saber todo o Bhagavad Gita, você simplesmente sabe que não sabe, nesse sentido que você não tem realização. Aí você se entrega a Deus, né? Medita, canta o nome, e só essa situação interna, é isso que eu quero, entendeu? Vai com humildade, com paciência, com tolerância. É isso que eu quero realizar Deus, porque chega uma hora que você evolui, né, em várias vidas, e chega numa vida que você já está com um montante espiritual maduro, para você receber essa potência, né, de uma forma que realmente vai dar o tilt final. Igual aquela gotinha no balde, né? A última gotinha, o balde entorna, transborda. E você tem que fazer por onde? E muitas pessoas que estão aqui nesse planeta Terra já entenderam que tudo isso aqui é uma grande ilusão. Mas quem está no falso ego não está assim, se entregando a esse propósito de transparência espiritual. Onde está o mestre, né, a pessoa realizada, a pessoa avançada espiritualmente, já conectada com Deus em amor, isso que se chama um devoto puro, ele é o meio transparente de Deus. Esse amor que ele emana por Deus, a própria presença dele já é um fenômeno de Deus estar irradiando através dele para outras almas que se aproximam dessa alma com humildade. Krishna está no coração de todo mundo. Então, se você se aproxima de uma pessoa com humildade, como diz aí o verso 34 do capítulo 4 do Bhagavad Gita, né? Aproxima-te de uma pessoa que já vive na verdade, que conhece a verdade, presta-lhe serviço humilde, faz-lhe perguntas relevantes. Krishna está falando, certo? Mas o falso ego, ele quer competir. Ele quer ser mais mestre que o outro mestre, porque ele tem mais sabedoria, porque ele conhece todas as religiões.
que ele pratica milhões de coisas, mas aí a gente pergunta, mas você se entregou para Deus? Você entregou seu coração para Deus, além dessa soberba intelectual? Aí eles não vão poder responder, né? Aí tem a opção de teoria, opção de filosofia, quem é Deus, tentando provar que Deus não é assim, que Deus é assim. Então você quer provar quem é Deus, repete as palavras de Deus falando que ele é Deus. Então no Bhagavad Gita, Krishna está se manifestando como Deus, está falando sobre ele, e Deus é a prova dele mesmo, ele falando dele. E aí, além disso, não adianta só você saber isso não, você tem que realizar isso. Você vai dar uma chance para você, na sua vida aqui terrena, nessa escola, para aceitar isso de bom grado, de coração, não de mente, de coração, e vai se render. E as coisas vão acontecer. Krishna fala, eu só quero que você se renda a mim para dar abertura para eu me manifestar. Eu não posso me manifestar para você enquanto você está nesse falso ego, enquanto você está nas qualidades demoníacas, sustentando uma vibração incompatível com a autorrealização. E aí os devotos que já estão assim vivendo em Deus, cada um no seu nível, né? Tem níveis de pureza também, de relacionamento, de amor. Assim como lá no mundo espiritual também tem isso, né? Que as gopis são os espíritos mais potencializados com o amor de Deus, mas isso não faz que elas sejam melhores do que os amigos de Krishna, que os parentes de Krishna. Todo mundo lá está convivendo em níveis de amor diferentes e cada um está expandindo cada vez mais. Porque Deus é um fenômeno contínuo, não tem assim, parou, chegou no mundo espiritual, parou. Tudo continua, né, sem terminar. É eterno, nós estamos falando do plano eterno. Então você tem que sair da sua mente e compreender que você está caminhando para o plano eterno e que a causa, o centro da existência eterna se chama, dentro da revelação do próprio Deus, que ele se chama Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu é Krishna também. E Krishna se manifesta em infinitas formas, infinitos nomes. Ele está se manifestando agora como a gente, como energia, ele se manifesta como energia material. Ele é tudo. Então, quando você entende Krishna e se rende a Krishna, você compreendeu tudo, você está vivendo na causa de tudo. E isso ultrapassa qualquer conhecimento que você queira ter de Deus. Se você já está vivendo com Deus, e você sabe que tudo é um processo contínuo, eterno, você nunca vai compreender Deus com o seu intelecto, não adianta. A escritura é só para dar uma formalizada no seu intelecto, para que você tem uma inteligência e um intelecto? É para aceitar intelectualmente e intuitivamente pela sua inteligência o caminho a ser seguido enquanto você aqui vivendo nessa forma humana, que é uma forma humana. A forma humana é maravilhosa, é incrível. É aquela forma, né, que tem o poder de sair dessa enrascada que você está, dessa prisão. E ao mesmo tempo, essa forma humana, quando usada ignorantemente ou orgulhosamente, que você rejeita a Deus, naturalmente ela vai ser a pior coisa que você pode ter. E aí você vai ficar preso, né? Cada vez mais preso nesse mundo. E ninguém pode culpar Deus. Deus está me prendendo, Deus está me libertando. Não. Você entendeu as palavras de Krishna e agora eu quero, né, me libertar. Libertar não significa que você vai desencarnar. Você pode ser livre aqui mesmo, nessa forma humana, porque você não é essa forma humana. Você é o espírito. O que está valendo é a consciência daquilo que você é. E quando você está consciente de Krishna ou na consciência de Krishna, isso que significa a conexão, já que você é uma parte integrante de Deus, tudo passa a existir de uma forma diferente. Você está caminhando com Deus. Ele no seu coração, ele está te protegendo de tudo. E se a gente for ver, o mundo parece que está ficando cada vez mais caótico, né? Os demônios, né, estão muito agitados com as pessoas que tem falado sobre Deus, ou pregado sobre o amor, porque estamos em Kali Yuga. Kali Yuga é assim mesmo,
é um inferno na Terra. Mas tudo faz parte do aprendizado. Se você está aqui vivendo em Kali Yuga, você não tem que fugir, você não tem que condenar. Você foi escolhido por Deus para estar aqui, para passar uma experiência. E se você for perceber, quando as coisas são ruins, sofríveis, miseráveis, isso faz com que você tome uma atitude até mais rápida de se dedicar a Deus. Se tudo está tão ruim, aí você vai orar para Deus, mas Deus, eu não quero mais isso. Então, Kali Yuga faz você ver como é a energia material possuída por seres que não têm nenhum interesse de autorrealização, de iluminação espiritual. Aquelas pessoas que estão interessadas em ganhar o mundo, né? E não querem saber se vão perder a alma. E esse verso que a gente vai falar hoje aqui, né? Eu dei uma olhadinha aqui, que é o verso 20, né? Ele fala mais ou menos isso. Krishna falando, mas Krishna ele só fala assim, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou dentro do seu coração, se você não me quer, então eu tenho que te conduzir para situações que talvez o sofrimento, o modo infernal vai ser tão grande na vida daquele espírito, o sofrimento vai ser tão intenso, que vai chegar uma hora que ele vai, né, bater a mão e falar assim, Deus, eu não quero mais sofrer. Todo orgulho, todo sentimento de que eu quero ser o melhor, que eu quero possuir tudo, que eu quero ser Deus, tudo isso aí vai acabar. E Krishna, ele é muito amoroso, ele é muito misericordioso. A qualquer momento, não importa se você é um assassino, foi o maior bandido da história, não importa. A partir do momento que você se entrega a Deus, que seu coração começa a fluir em direção a Ele, Krishna, ele está te vendo como um espírito. Não fala assim, eu não tenho qualidade para me render a Deus, eu sou muito inferior. Você não é inferior, você é uma parte de Deus. A sua mente que está na dualidade, sou superior, sou inferior. Temos que entender isso. Somos sempre partes integrantes de Krishna, somos sempre devotos puros de Krishna. Só que essas qualidades demoníacas que a gente citou aqui em vários capítulos, né, versos, que estão nos estagnando. Aí você recebe conhecimento e fala assim, olha o orgulho aqui, vindo aqui, olha agora a minha luxúria, olha, né, a minha raiva. Você vai vendo as coisas aparecendo no seu interno. E esse interno é exatamente o exército dos Kurus, no campo de batalha de Kurukshetra. Então Krishna está ensinando a Arjuna a destruir, né, de alguma forma, todos aqueles demônios que representam as qualidades contrárias à realização divina, e depois ele restitui, né, Yudhishthira, o irmão de Arjuna, no poder do mundo, para assim começar a dar mais e mais consciência para a humanidade. E isso vai acontecendo em ciclos. Aí o Bhagavad Gita é perdido, aí Krishna vem de novo numa forma, ou ele vem pessoalmente, né, de tantas em tantas eras. Tem todo um ciclo inteligente para as coisas acontecerem, e Deus dota vários espíritos, né, com essa capacidade de falar o Bhagavad Gita. Deus ele pode estar no coração de um devoto puro, e o devoto puro fala todo o Bhagavad Gita, independentemente de Krishna falar. Mas quando Krishna vem, ele não é um devoto puro, ele é Deus. Essa é a maior misericórdia. Igual Chaitanya Mahaprabhu, ele fez o papel de um devoto puro, mas ele não é um devoto puro, ele é Deus. E Deus falando assim, eu estou facilitando a vida de vocês, dando esse Mahamantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E você não tem que ser de uma religião hindu para cantar esse mantra. Esse mantra eu estou oferecendo aqui para vocês. Qualquer um com um pouquinho de inteligência vai falar, poxa, se Deus está me dando esse Mahamantra, e esse Mahamantra é a presença de Deus no nome, se eu cantar, automaticamente eu vou me purificar. E nessa purificação eu vou conseguir enxergar a realidade das coisas. E ao enxergar a realidade, eu entendo que Deus é a causa suprema dessa realidade e eu sou parte dessa realidade, ou dessa verdade. E aí você vai naturalmente se conectando, né, de uma forma assim, muito agradável, porque a sabedoria é aquele impulso inicial
de revelação interna, né? O conhecimento, por exemplo, é quando vem de fora para dentro. E a sabedoria quando vem de dentro para fora. E aí quando você recebe esse conhecimento do Bhagavad Gita, você transforma ele em sabedoria dentro do seu coração, junto com a presença divina, que vai te dando cada vez mais inteligência, né, ou sapiência, e através disso, essa sabedoria é um motor que vai gerando esse entusiasmo, essa vontade maior de despertar o amor. E você sempre tem o amor por Deus. Esse amor que você manifesta pelas coisas materiais, pelas pessoas, né, ou pela nação, no sentido maior pelos planetas ou pelo universo. Todo esse sentimento de amor, na verdade, ele tem que ser dirigido a Deus, para que esses outros sentidos amorosos, que estão consignados com os instrumentos de manifestação da alma, se tornem relevantes, que seja um complemento sábio dessa emanação que você vai fazer de amor nesse mundo. Por isso se fala amor incondicional. Quando você ama a Deus, seu amor é incondicional, porque tudo é Deus. Você ama até as experiências chamadas negativas, porque tudo é Deus que está acontecendo. E você ama também as experiências favoráveis. Mas você está sempre, né, indo pelo caminho favorável. Então eu vou ler o verso aqui, 20, ó. Depois de Krishna ter falado, né, sobre todas as qualidades negativas, tá? Ele vai falar esse verso aqui, no verso passado, o último trecho que ele falou assim: eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material em várias espécies de vidas demoníacas. O que é uma vida demoníaca? É a pessoa que escolheu viver sem Deus, tá? Pode ser até uma vida boa que a pessoa tem, mas ela não quer se conectar com Deus, tá? Sem o romantismo de que, mas é uma pessoa boa, significa que ela está conectada com Deus. Não, conectada com Deus significa que você está vivendo em amor por Deus, você sabe quem é Deus e está vivendo com Deus. Então, mesmo que você seja uma pessoa boa, você pode entrar em outra vida demoníaca, né? Quantas pessoas boas aí que existem no mundo, mas que vivem em completa miséria e sofrimento? Pessoas boas, maravilhosas. Então, a missão das pessoas que se iluminaram é tentar dar o conhecimento para essas almas. De certa forma, a única coisa que falta é essa informação do Bhagavad Gita. E de outras escrituras também, né? de outros chamados mestres, que têm essa conexão de Bhakti Yoga, de incitar naquela alma o amor a Deus. E lembrando que esse amor tem vários níveis. Tem pessoas que estão saindo da vida animal ainda e entrando na vida humana. E tem pessoas que já trabalharam na vida, muitas encarnações humanas, e atingiram um patamar de espiritualidade tão grande que nessa vida mesmo eles acordam. Ou escolhem voltar para esse planeta para continuar pregando sobre a consciência de Deus. Fazem esse sacrifício por amor a Deus. Mas como eles estão tão ligados com Deus no coração, não importa onde eles estejam, eles estão vivendo como se fosse no mundo espiritual, no reino de Deus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Essa é a instrução de Krishna. E o reino de Deus é quem? É Vishnu. Quando você está com Vishnu, você está com o centro do espiritual aqui nessa energia material. Aí você se conecta com Vishnu. Só que você sabe que Vishnu é Krishna. Mas você gosta de Krishna. Entendendo que Vishnu é só uma expansão funcional de Krishna para manter todo esse universo e manter cada universo particular dentro dos desejos que nós temos. É Krishna, Vishnu, que está fazendo essa função. E aí você é responsável pela sua vida. Se você ouve uma aula como essa, você tem que ouvir de novo. Ouvir de novo, até tomar uma atitude prática que te tire dessa ilusão onde você está só se associando com pessoas que não estão interessadas sobre Deus ou
que não querem falar sobre religião, que não querem falar sobre a morte. Pessoas assim que racionalizam, né? Estão fugindo, têm medo da vida espiritual, porque estamos falando em coisas desconhecidas, e as pessoas têm uma zona de conforto nesse mundo e querem ficar asseguradas, né, com seu dinheirinho, com sua casa, com sua comida. E as trevas, eles atuam exatamente em cima disso para colocar o medo, né? Vai faltar comida, vai faltar dinheiro, vai faltar isso. A gente pode estar vendo isso acontecendo atualmente. Só que o devoto não depende de um sistema demoníaco, ele depende de Deus. Aliás, essa dependência de Deus, nem Deus gosta que você dependa dele. Ele fala, você é uma parte minha, você é um co-criador. Deseje, né? Como é que Jesus fala, né? Peça e receberás. Bata na porta que a porta vai se abrir. Você tem que fazer ação co-criativa nesse mundo. Entender que você é um Deus em potência. Quando você está conectado com Deus no seu coração. Não é só uma coisa de pensamento, né? É uma coisa do coração. O universo é o amor de Deus manifestado. Só que existe uma programação que você acha que você está separado de tudo e é isso que os demônios querem que você pense. Que eu estou, né? A minha vida é aquele esforço para ganhar o dinheiro, para ter uma boa família, uma boa mulher, um bom emprego, morar num país bom. Então, qualquer coisinha que acontece num lugar, o cara já quer fugir daquele lugar. E fala assim, não, você está nesse lugar porque é esse lugar que Deus escolheu para você fazer acontecer. O que Ele quer. E se Deus quiser te levar para outro lugar, Ele vai fazer o arranjo. Não tem como você lutar contra isso. E você sabe, eu estou aqui no planeta Terra atualmente e estou me aprimorando no conhecimento, né? Estou desenvolvendo uma sabedoria que é de dentro para fora. E eu estou despertando cada vez o amor de Deus no meu coração. E isso aí vai levar o tempo que Deus quiser, porque não é assim, né? Imagina, é Deus, né? Não é um amor com humano, né? É um amor espiritual. E quando esse amor se tornar intenso, completo em si mesmo, então você já não vai precisar ficar aqui nesse universo material. Nem nos planetas superiores, nem inferiores, intermediários, nada. Você vai voltar para o mundo espiritual. Ou Deus vai pedir para você, fica aí um pouquinho, ajuda esse pessoal aí que está muito na escuridão. Então o devoto ele não tem vontade de voltar para o mundo de Deus, de ficar lá no mundo espiritual, tipo uma fuga, né? O mundo material é cheio de dualidade, é terrível, tem muito sofrimento, principalmente agora aqui nesse planeta de terceira dimensão, mas para o devoto é uma curtição. Ele entende onde ele está, o que ele está fazendo, ele sabe que Deus está controlando tudo, então ele não teme, né? Ele segue a vida dele com cada vez amor, mais amor, entendendo que as pessoas que estão em volta dele estão precisando, né, de uma palavra, apesar da maioria não querer ouvir, porque já estão programadas, são como robôs, né? Estava vendo uma reportagem do Elon Musk, né? Que ele está criando os robôs aí, mas o robô é sempre um robô, ele pode ter toda a inteligência, a pegada da intelectualidade humana, né? Esses sites de inteligência artificial, mas eles não têm a alma, o robô não tem a alma, e é a alma que se conecta com a alma suprema. E você tem um tempo aqui nesse planeta só de 100 anos. Se você sofrer, vai sofrer, não tem problema. O que não pode é deixar de ter essa consciência espiritual, essa ligação direta com Deus todos os dias, até que isso se torne uma prática de momento a momento, porque aí a sua consciência se conectou. Eu sempre brinco, né, que é como se fosse uma dor de dente, né? Quando você tem uma dor de dente, você pode tá sofrendo, se divertindo, a dor de dente continua ali. E aquilo está te incomodando. Então, quando você avançar bastante espiritualmente, onde você estiver, se a situação da sua vida está ruim ou está boa, dentro daquilo que é o karma, ou das experiências administrativas, né, superiores de Deus para cada alma nesse planeta, porque cada um está sendo assessorado aí por muitos espíritos, né, guardiões, anjo da guarda, obsessores, sempre tem os dois lados, né, atuando sobre a alma. Então, quando você tem ciência disso tudo,
e você sabe que você está vivendo com sua consciência envolvida, né, com a superalma no seu coração, e sabe que Deus é Krishna e que você está sempre cantando o nome, e você vai fazendo esse esforço suave. Isso que é o sacrifício da forma humana. A forma humana, ela é criada para você fazer essa chamada, né, austeridade, onde você renuncia a certas coisas nesse mundo, né, que são exatamente essas qualidades demoníacas, para seguir o processo natural. Mas as qualidades demoníacas não são ruins, elas são a oposição das qualidades divinas, da luz. Então, se você, em você mesmo, você sabe o que são as trevas, e você já viveu nisso, ou vive menos hoje em dia, esse contraste que vai fazer você entender o que são as qualidades divinas. E quanto mais você avança em direção a Deus, quanto mais você transcende, né, a realidade material, que é temporária, e vai para esse aspecto mais eterno de si mesmo, essas qualidades passam a ser elementos, tanto negativos como positivos, elementos necessários para a evolução de um espírito. Entendeu? Porque quando você vai para o lado só positivo, você passa a condenar o negativo. E quando você só tem qualidade negativa, você passa a condenar o lado positivo. E não é assim que funciona. Tá? Você tem que entender a dualidade, aquele yang, yin, né? Que tem no taoísmo. Então você tem que ir além. Caminho do meio. Evitar os extremos, nem ser tão negativo, nem ser tão chamado positivo, chato, fanático, ditador, rebelde, sabe? Vai no caminho do meio. E você fala assim, mas para onde eu estou indo? Eu estou indo para os pés de lótus de Krishna. Aí você vai cantando o nome, vai lendo o Bhagavad Gita, vai ouvindo as pessoas falar sobre Krishna, vai se associando nesse mundo, você vai ficar mais seletivo, mas você não vai condenar, você vai respeitar as pessoas que ainda não estão na sua vibração, na sua vibe, no seu ponto de nível de consciência. Então o sábio é aquele que está vivendo na sabedoria de Deus, de dentro para fora. Ele obteve o conhecimento de fora para dentro e realizou esse conhecimento, ele aceitou a rendição aos pés de lótus de Krishna, e agora ele vive a sabedoria, ele coloca para fora, né, aquilo que é a realização dele, sem forçar ninguém a aceitar isso, sem impor nada, mas dar uma inteligência para a pessoa entender. Então você está alimentando a inteligência, para essa aula aqui eu estou alimentando a sua inteligência, para você ter uma luz mais abrangente, para tomar escolhas que o seu intelecto talvez não iria fazer se não estivesse ouvindo essas coisas que são o quê? São informação do próprio Deus, Krishna, do Bhagavad Gita. Poderia estar fazendo uma aula aqui do Srimad Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, tudo a mesma coisa, né? A inspiração é sempre divina. E as pessoas que estão vindo aqui nesse momento agora são pessoas que estão numa afinidade, né, numa sintonia, numa ressonância espiritual com aquilo que é o que Deus quer manifestar para ela. Então hoje você está me ouvindo, amanhã você vai ouvir outro devoto, e outro devoto, tal, até que você vai abranger essa comunidade de espíritos que estão se movendo nesse planeta, que é uma escola meio que infernal atualmente, mas vai melhorar, né? Está entrando um período de ouro aí dentro da Era de Ferro, mas isso tudo não importa. O que importa é o que eu estou fazendo hoje, aqui e agora, nesse planeta. Né? Tem que pensar, o que eu estou fazendo aqui agora? Todo dia que você acorda, você fala, tudo bem, eu tenho que sobreviver, tenho que fazer isso, tenho que fazer meus erros, tenho que fazer meus acertos, papá. E aí você vai sempre observando com uma testemunha, mas o que eu tenho que fazer de fato? Aí Krishna fala, canta meu nome, tira aí 15 minutos para cantar meu nome. Você vai brincar com isso, você vai ver. Você vai, Krishna ele vai pegar seu coração, tá? Ele vai pegar seu coração, porque mesmo brincando você está cantando o santo nome, você está colocando Deus na sua boca, né? Na sua língua. Compreende? O nome de Deus é um remédio muito poderoso, mesmo que você brinque com ele.
E aí vai despertar algo em você, um sentimento, aí o universo vai ver que você está cantando o nome de Deus, aí o universo, o amor de Deus vai se aproximar de você, você vai começar a sentir coisas, aí o Senhor Supremo no seu coração vai começar a abrir portas do reino de Deus para você conseguir encontrar coisas que o Espírito está buscando há bilhões, bilhões, centilhões de anos, em várias encarnações, em várias formas. E aí, nessa forma humana, você recebeu a informação e fala assim, opa, deixa eu me aprofundar aqui, que aqui tem coisa. Né? Krishna está falando coisas que certas religiões e filosofias não estão falando. E aí a gente tem que abrir essa percepção, né? Então o verso 20, Asurin Joni Apana Mudajanami Jamani Mam Aprapyaiva Kaunteja Tato Janti Adamangachin. Krishna está falando, né, depois de ele falar todas as qualidades aqui demoníacas, as mais chatas mesmo, né, que impede a gente. Lógico que tem muitas outras mais. Porém, se você supera essas aqui, elas são como raízes das outras, tá? Então, Krishna diz, ó, submetendo-se a repetidos nascimentos entre as espécies de vida demoníaca, ó filho de Kunti, tais pessoas jamais conseguem aproximar-se de mim. Aos poucos, elas afundam-se na mais abominável condição de existência. Então esse verso aqui é um verso triste, né? Se você continua insistindo no seu ateísmo, na sua negação a Deus, né? No seu ódio, né? Um ódio ao divino, numa inveja. A mente dos demônios é incrível, certo? Então o demônio ele até faz caridade, até faz muitas ações boas, porém a mente dele, ele não se rende. E Krishna está falando aqui, ó, porque no verso passado, né, como eu falei, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material em várias espécies de vida demoníaca. É Deus que está levando você para as espécies demoníacas. Deus sempre controla tudo e ele só vai levar você para onde você está vibrando na hora da morte. E se na hora da morte você estava numa espécie demoníaca, ficou nessa coisa, não quis ouvir alguém falando que não é assim, você tem que ir para o outro lado, né? Para o lado transcendental, né? Aí Krishna fala, então eu vou colocar você em outra espécie demoníaca. E nesse verso ele fala, e submetendo-se a repetidos nascimentos e mortes, saindo de uma demoníaca, vai para outra demoníaca, demoníaca, você vai ficar tão demônio, tão pesado, com tantas qualidades negativas, né? A gente pode observar aí em algumas pessoas desse mundo que parecem mais monstros, bestas humanas do que um ser humano normal, né? Muito caso de loucura psicológica, né? Então o Krishna vai falando assim, submetendo-se a repetidos nascimentos entre as espécies de vida demoníaca, né? Então tem muitas outras espécies de vida demoníaca além dessa humana, tá? Porque não é que o ser humano é um demônio, a mente dele é demoníaca, porque ele está vivendo de acordo com uma programação ignorante de Deus, ou sem o sentimento de, poxa, eu sou uma parte integrante de Deus. Tem que ter esse sentimento, essa sensibilidade. Se Deus está no meu coração, eu quero conhecer Deus. Se Deus é a fonte do amor e da felicidade suprema, eu quero entrar em contato com Deus. Só que o demônio, ele não tem essa propensão, ele quer desfrutar o mundo o máximo possível, ele está pensando no futuro, ele está com medo. E daí ele fica nessa repetição. É a samsara, é o ciclo de nascimentos e mortes. E Krishna está falando, então eu, nascimentos após nascimento, eu vou te colocando em diversas espécies demoníacas, porque é isso que você quer. Por isso é muito importante uma pessoa que chega e fala sobre Deus,
que fala sobre o mundo espiritual, que fala sobre regiões, né, de amor, de civilizações maravilhosas, como muitos seres vivem aqui. Mas a ideia é voltar para o mundo espiritual, Vaikuntha Lokadama, Vrindavana, onde está Krishna. Essa é a ideia, tem que voltar para lá. E esse para lá está aqui agora no seu coração, porque tudo é absoluto. Você vai compreender isso quando você chegar no espírito, né? Não tem tempo, espaço, isso aí não existe, existe só para a mente, para o intelecto. Para quando você cria a sua historinha nesse mundo, em vários personagens demoníacos, e outros criam várias histórias em personagens mais santinhos, vamos dizer assim, e vai acontecendo. Então, Krishna fala, eu não quero que você seja santinho, nem quero que você seja demônio, eu quero que você volte para mim, seja viva em amor comigo aqui no mundo espiritual. E enquanto você estiver aí no mundo material, viva em amor comigo que estou aqui dentro do seu coração. É simples entender isso. Então, Krishna está falando assim, ó, tais pessoas jamais conseguem aproximar-se de mim. Não é que Krishna... o que Krishna quer é que você se aproxime dele e desenvolva o amor. Mas ele fala assim, tais pessoas, elas não conseguem, jamais conseguem se aproximar de mim. Elas rejeitam a espiritualidade. Quanto mais sentimentos demoníacos, mais demoníaco você fica. Certo? Nem Deus vindo a esse mundo e falando do Bhagavad Gita, as pessoas têm interesse em ler o Bhagavad Gita, em se aprofundar no Bhagavad Gita. A canção de Deus, né? Bhagavad, a canção, Gita. Não, Gita é a canção, Bhagavad do Supremo. Então, Krishna está cantando o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita tem que ser a maior riqueza. Não, mas o ouro vale mais. Que ouro? Quem está dando valor para ouro? O valor de convenção social é um metal como o outro. Aí fala assim, não, mas o Bhagavad Gita, ele é a pedra filosofal que vai tocar a sua alma, é a alquimia, a reforma interior que vai fazer você se situar na posição mestra nesse mundo, onde você vai ser o senhor da sua mente, o mestre da sua inteligência. A questão toda é entre você e Deus. E se você está numa forma humana, significa que você está capacitado a refletir sobre essas coisas e não ficar num pensamento absurdo, relativo, fazendo perguntinhas, quem é Deus? Ah, se Deus existe, me prova. Ah, eu não acredito em Deus. Aí é crença para lá, crença para cá. Isso aí é crença limitante, está te limitando. E Krishna vem e fala, eu sou Deus, eu estou aqui no seu coração, medita em mim, na forma do Senhor Vishnu, canta meu nome, que meu nome sou eu, renda-se a mim, volta aqui para Vaikuntha Loka, que é o seu lar original. Porque você está insistindo em ficar aí na prisão, sai da prisão. E a prisão é da mente. Esse mundo, esse universo que a gente vive está dentro da mente do Senhor Brahma. E Maya, né, que é a esposa do Senhor Shiva, está mantendo essa ilusão. E Deus no seu coração, ele é liberdade completa. Por isso que você conhece a verdade, você se liberta. E isso tem que ser a intenção sua de vida, nessa passagem por esse universo, principalmente nesse planeta Terra. Então, Krishna fala, as pessoas não conseguem se aproximar de mim. Apesar de elas serem partes minhas, integradas em mim, elas não se aproximam de mim. Porque o problema que é mental, não é espiritual. Então, logo você purifica a sua mente, esse é o objetivo de você cantar o santo nome, você sente a sua integralidade com Deus. É natural isso. Tá? Mas enquanto você estiver algemado no seu falso ego, você achar que você é essa forma humana, você não vai chegar a lugar nenhum. Só vai ter outra forma, e vai se degradar cada vez mais. E quanto mais sofrimento, como eu falei, é melhor. Porque quanto pior ficar, melhor. Aí o povo vai acordar, né? Mas faz parte, é uma escola, é bom como é que está, é terceira dimensão, se você está aqui, se você está se iluminando, tudo é legal, tá? Aos poucos elas afundam-se na mais abominável condição de existência. Essa é a triste realidade para as pessoas que não conseguem se aproximar de Deus com todo esse conhecimento que tem, com todas essas facilidades, principalmente a facilidade de cantar o nome de Deus. Então, é muito triste, né?
uma pessoa que está vivendo na luz, olhar as pessoas que têm olhos, mas não querem abrir os olhos. É triste, né? Então vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, sabe-se que Deus é misericordiosíssimo, mas aqui se vê que Deus nunca é misericordioso para os demoníacos. Afirma-se claramente que as pessoas demoníacas, vida após vida, são postas em ventres de outros demônios e, não obtendo a misericórdia do Senhor Supremo, descem ainda mais, até que acabam conseguindo corpos de gatos, cachorros e porcos. Isso aqui é um devoto puro que está falando, tá? Cai sim da forma humana. Afirma-se com clareza que, à medida que vivem, tais demônios praticamente não têm oportunidade alguma de receber a misericórdia de Deus. Nos Vedas também se declara que tais pessoas afundam-se gradualmente para se tornarem cachorros e porcos, né? Todo ser abaixo do humano é de natureza demoníaca, vive pelo instinto. É igual um ser demoníaco aqui, ele só está preocupado em comer, dormir, sobreviver, desfrutar, né? Fazer sexo. Ele só está interessado numa vida animal. A vida animal é uma vida demoníaca. Tá? E você tem essa inteligência maravilhosa aí para quê? Para ficar facilitando a sua vida animal, bestial, tá? Então tem que fazer tudo moderado, mas seguir a característica da forma humana, que é fazer esse sacrifício, né? Dia a dia, para estar aqui agora com Deus, vivendo nessa consciência de Krishna. Neste contexto, pode-se então argumentar que Deus não deve ser proclamado como todo misericordioso, já que ele não é misericordioso com os demônios. Em resposta a esta questão, encontramos no Vedanta Sutra que o Senhor Supremo não tem ódio de ninguém. O fato de os asuras ou demônios assumirem estados de vida inferior é apenas outro aspecto de sua misericórdia. Às vezes os asuras são mortos pelo Senhor Supremo, mas este extermínio também é bom para eles, pois a literatura védica nos ensina que todo aquele que é morto pelo Senhor Supremo se libera. Na história, há exemplos de muitos asuras, Ravana, Kamsa, Hiranyakashipu, aos quais o Senhor apareceu em várias encarnações só para matá-los. Portanto, a misericórdia de Deus é dada aos asuras ou demônios que são bastante afortunados para serem mortos por ele. Então, tudo é a misericórdia de Deus acontecendo. Se você não quer Deus, ele vai apertando, né? Apertando, porque é igual um pai com um filho, né? Se o filho não quer obedecer o pai fala assim, vai. Aí o filho vai, né? Mas o pai está de olho. E aí ele vai fazer aquela coisa, né? A gente fala sempre vai botar a mão no fogo, né? O filho bota a mão no fogo, apesar do pai ter falado, e aí vai se queimar todo, vai ficar sofrendo. Aí o pai falou, tá vendo, meu filho? Não é assim, tá? Aí o filho vai querer botar a mão no fogo de novo. Aí aquilo vai queimando, vai queimando, vai queimando. Ele é teimoso, é rebelde. Então Krishna está falando aqui, eu deixo as coisas acontecerem para você aprender. Porque só aprendendo no sofrimento é que você vai entender o oposto, que é a luz. E entendendo esses dois e equilibrando, você vai no caminho do meio, e aí você vai para o modo da bondade. E no modo da bondade você transcende, que é quando você começa a fazer, né, o serviço devocional, essa prática de estar vivendo numa meditação interna em Deus, sem abandonar o mundo, sem nada, simplesmente sendo o que você é, um espírito, um devoto puro, um espírito transparente, né, de Deus, e sua vida se torna interessante. Porque imagina, a vida é eterna, há muitas coisas a serem experimentadas. Então, nessa forma humana de vida, pelo menos,
vamos tentar aí desvencilhar desse vício, né, de continuar reencarnando só em espécies demoníacas e afundando, né, a nossa condição de tal modo que chega até um ponto que você pode deixar perder essa forma humana por incapacidade e voltar para formas inferiores para reaprender a de novo entrar na forma humana, porque se Krishna deixa você ficar um demônio tão grande numa forma humana, você pode prejudicar não só os seres desse planeta Terra, mas, né, tem muitos seres, magos negros, magos isso, bruxos. Então Krishna fala, igual como ele falou aqui, ó, com Ravana, Kamsa, Hiranyakashipu, toda a história de todos esses demônios estão no Srimad Bhagavatam. Então Krishna fala, se você chega a esse ponto, o próprio Deus vem e tira você de cena, porque quando Krishna cria esse universo, ele cria para que todo mundo se estabeleça nessa posição de amor a ele. E aprenda que eu estou aqui nesse mundo material simplesmente para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e permanecer com uma consciência assim, no caminho do meio, dissolvendo as energias negativas que chegam e também não ficar muito excitado com as qualidades espirituais ou positivas da vida, mas seguir sempre com essa consciência que tenho que estar no meu silêncio, na minha meditação, no meu encontro divino diário com Deus, e vai vivendo no eterno aqui, agora, nesse processo mutável, onde cada momento é uma transformação, né? Isso aí é o Senhor Shiva, né? O Senhor Shiva é isso, está tudo sendo transformado, não existe nada que se fixe, que termine, tudo está num processo de mudança, Deus está mudando, tudo está acontecendo eternamente. E você vai chegar nesse ponto, onde você vai acontecer em Deus momento a momento, no nível de cocriação maravilhoso, onde você vai ser potencializado e usado por Deus para ser um instrumento magnífico aqui nesse planeta ou nesse universo, em qualquer lugar, e você segue feliz exatamente por isso, porque o amor a Deus, Krishna fala, quando você ama a Deus, Krishna fala, eu não posso te satisfazer, retribuir a você. O próprio amor a mim que você tem, Krishna fala, já é a recompensa, porque esse amor é a essência da felicidade. E quanto mais você vai ficando íntimo de Deus, mais você quer estar ali com Deus o tempo todo, e isso é um processo. Então escolha agora a sair dessa constância da linha que vai baixando, né? E ó, a partir de agora começa a subir. Simplesmente renda-se a Deus, vai tranquilo, vai no tempo de Deus, pede a Ele para Ele te orientar, e aí vão começar a aparecer várias coisas que vão ser interessantes, né, favoráveis para a sua vida espiritual, que são os acréscimos, né? Os acréscimos são isso, é coisa espiritual. Ilusão não é acréscimo. E aí você vai acrescentando à sua vida esse tesouro divino, e quando você está com Deus, e é um deusinho pequeno, você se torna o Senhor, né, do universo, o Senhor da sua mente, o Senhor da sua inteligência, e tudo se torna uau. Então é isso, nesse verso, né, repetindo aqui para terminar, submetendo-se a repetidos nascimentos entre as espécies de vida demoníaca, ó filho de Kunti, que é Arjuna, tais pessoas jamais conseguem aproximar-se de mim. Aos poucos, elas afundam-se na mais abominável condição de existência. Então, Krishna está avisando aqui, né? Não pode falar, eu estou sofrendo, agora minha vida não é sempre cada vez pior. Por quê? Porque você não está ouvindo Deus. Aqui no Bhagavad Gita, ele está falando aqui, ó. Ouça, e ouça com o seu coração, né? Quem tem ouvidos de ouvir, que são os ouvidos do coração, não da mente, ouça. Quem tem olhos de ver, olhos do coração, veja, os olhos da alma, né? E é isso, né? Então a gente vem aqui, tenta falar um pouquinho e levar essa informação para as pessoas, cada um segue seu caminho, ninguém tem que forçar ninguém a nada, mas se a pessoa usa a inteligência dela, que é o que Deus deu para evoluir, naturalmente ela vai aceitar como coerente essas palavras que estão vindo agora do meu coração.
né? Que nada mais são do que as palavras que Deus está falando, que Srila Prabhupada, que é um devoto puro de Krishna, estão explicando aqui nos seus significados. Ok? Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!